Boa tarde. Vamos começar o nosso chat da tarde de segunda-feira, dia 3 de outubro de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Eu queria começar esse chat nosso mostrando o gráfico mensal do índice Bovespa. Lembrando que essa queda forte aqui foi começou em maio de 2008, né? Foi o segundo semestre de 2008, depois 2009, e aqui, exatamente nesse ponto aqui, foi o começo de novembro de 2010, ou seja, praticamente temos aí 12 meses, 11 meses de lá para cá. E de lá para cá o mercado só caiu, né? Eu vou botar um zoom mais aqui pra gente ver se consegue enxergar um pouquinho melhor. Eu joguei o estudo de Fibonacci, ele já tinha testado uma vez a retração de 50% de Fibonacci. Isso foi na primeira semana de agosto de 2011. Reverteu forte para depois voltar a cair. E agora testando outra vez a retração de 50%. Ou seja, o mercado à vista perdendo 51.230 pontos. Aí ele realmente tende a vir aqui para os 46 mil pontos. O mercado está exatamente nesse momento em 51.207 pontos. Está aqui, 51.207. Ou seja, já testando, perdendo aqui a retração de 51.230. Ele está bem em cima, vamos ver se respeita esse suporte ou não. De qualquer maneira, né, ele voltou a testar, alfinetou forte uma vez, voltou a subir e agora está vindo pela segunda vez. Se perder esse nível aqui, ele passa a ter um suporte importante aqui nessa mínima de 47.790. É o próximo suporte, perdendo esses 51.230. Depois de 47.690 vem para 46 mil pontos. É interessante olhar o índice Bovespa mensal e eu quero olhar o S&P também. Vocês vão ver a diferença de um para o outro. S&P mensal, ele testou a primeira retração de 38.2. Testou uma vez, está testando a segunda vez agora. Ou seja, não chegou aqui nos 50%. Então, se a gente fizer uma conta bem simples, pegar a diferença de 1.107 para 1.023, ele tem aí um 7, arredondando aí 7,5% de queda. Se a gente pegar 7,5% de queda em cima do mercado nosso agora, ou seja, 51, arredondando, ó, já está 51, 173, 51.200, vamos arredondar, 51.200, 7,5% menos, significa que ele vem para 47.300, ou seja, 47.300, voltando aqui, a testar o fundo anterior de 47.700. Ou seja, ele volta para testar esse 47.300, 47.700. Ou seja, vai ficar aqui entre um e o outro. Então, é interessante a gente ficar de olho no S&P, porque se o S&P perder esses 1.100 pontos, aí significa que ele, pelo gráfico mensal, ele pode vir mais. Nesse exato momento ele está em 1.108. O suporte aqui 1.107. Tá certo? Então eu queria deixar esse alerta. Ele, enfim, já perdeu, se a gente pensar aqui nesse último momento aqui, ou seja, ele já perdeu, já tem um tempo
essa linha de tendência de alta aqui. No segundo momento ele veio aqui testar esses. É a primeira vez que ele testou a retração de 38.2, aí eu tracei outra vez, mas originalmente essa aqui é o traçado. Então a ideia é a gente ficar de olho. Já está começando no gráfico mensal, né? Hoje ficou sobrevendido, está em 19% aqui, ou seja, mostra que ainda tem espaço para vir para baixo, e tudo indica que ele tende a vir aqui pelo menos na retração de 50%, ou seja, ele tende a buscar aqui os 1023 pontos, que é testar, né, o suporte da banda inferior de Bollinger. E essa banda que eu estou utilizando aqui é a banda de 20 períodos. É só a título de curiosidade, se eu jogar aqui uma banda de 50 períodos, é um suporte. Espera aí que eu tenho que botar mais candles aqui. Então, deixa eu botar aqui. Tá aqui 1990. Tá um histórico maior. E agora a gente entra aqui com as bandas de 50 períodos, que é uma banda de longo prazo. Se a gente pensar nessa banda de 50 períodos, é aquela famosa, né, aquela questão, né, que ele vem para baixo, vem para fora da banda, volta, testa a banda superior para depois voltar a subir. A expectativa, por enquanto, a gente pode até vislumbrar que o S&P mensal ele está numa tendência de alta, onde tem topos consecutivos mais altos, né, e fundos consecutivos mais altos. O que não pode acontecer é ela perder, né, o S&P, o índice perder os 1000 pontos. Né, se perder 1023 pontos, né, aqui em julho de 2010, na primeira semana de julho de 2010, ele fez mínimo aqui nos 1010 pontos. Ou seja, se perder 1010 pontos, aí ele faz um fundo abaixo do fundo anterior. E aí, como diria o americano, the cow goes to the swamp. Ou seja, tradução ao pé da letra, a vaca vai para o brejo. Ou seja, nosso mercado, aí ele entra numa tendência de baixa de longo prazo. Tá certo? É isso que significa a vaca vai pro brejo. Para quem gosta de vender, é um mercado maravilhoso, onde enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Vamos vender lenço. Tá certo? Então eu queria deixar esse quadro aqui pra gente ficar de olho no que significa 1100 pontos, 1107 pontos. Tá certo? É um suporte muito forte, é um suporte importantíssimo, que se perder esses 107, ele vem para 0,20, 0,23, podendo vir até um pouquinho mais, a 1010 pontos. Tá certo? É interessante a gente ficar de olho aí nesse movimento do mercado. Como eu disse, já está vendido em 19%. Por enquanto não significa uma reversão. A única coisa que significa é que quanto mais próximo de zero o estocástico chegar, maior a probabilidade dele reverter. É só isso. Tá certo? Posto isso, vamos... Olha aqui. A mínima aqui foi 101. Você chegou muito próximo, né? Então vou tirar aqui alguns suportes. Outros eu deixo.
para que a gente tenha uma sensação de mais clareza, né? Esse suporte aqui não é um suporte muito forte. O suporte mais forte está aqui. Tá bom? Uma geralzinha no nosso índice futuro de 60 minutos. Está numa tendência de baixa, né? Tentou uma reversão aqui que foi rapidamente revertida, né? Apesar do Haramid alta aqui, não sustentou, até testou a média das bandas e veio para baixo. Veio para baixo significa que fez, né, agora à tarde, fez um fundo abaixo do fundo anterior. Ou seja, ele fez um fundo aqui 51,050. No anterior ele tinha feito 51,110. Se a gente jogar aqui, vocês se lembram, né, que eu tracei o estudo de Fibonacci aqui e ele testou a retração de 61,8. E eu peguei a retração de 50% e joguei aqui na cabeça do pivô. Se eu puser agora a retração de 61,8 na cabeça do pivô, como deve ser, mostra que existe um potencial. Deixa eu só ver se aqui está bem ajustado. 53,080. Ou seja, mostra que o papel pode vir aqui, o índice futuro pode vir aqui 0,80. Ele vem testar aqui os 50 mil pontos, 49.950. Aqui eu vou traçar a mínima do dia. Gráfico de 60 minutos, né? 51,050. É isso que ele fez aqui, 51,050. Vou botar aqui em vermelho. Tá aqui. Então existia uma expectativa de uma reversão altística que acabou não conseguindo, não se confirmando, e muito pelo contrário, ele despencou. Perdendo esses 51 mil pontos, 50 mil pontos é um número redondo. Depois de 50 mil pontos, está aqui, né, ele testando 50 mil pontos. Depois de 50 mil pontos, aí a gente tem que olhar o gráfico diário. Aí tanto faz um mini índice, um índice grande, enfim. Ele pode vir bem mais para baixo, ou seja, ele pode vir aqui para os 48.700 pontos, perdendo 50 mil pontos. Isso aqui é o gráfico diário, a gente estava olhando ali o gráfico de 60 minutos. O gráfico diário já está aqui, 50,050. 51,050, né? Perdendo 51,050. 48 é um objetivo. 48.700 é um objetivo no índice futuro. Olhando o nosso gráfico dos 15 minutos. Tem essa mínima aqui,
51,110, vou deixar aqui. Ele já alfinetou, né? 51,110. Por enquanto fazendo um fundo duplo aqui. Esses outros números, aqueles traçados, já não tem tanta importância. Os suportes e resistências mais importantes estão aqui. Nos 15 minutos a gente pode traçar aqui uma pequena linha de tendência de baixa, por enquanto, pegando aqui esses dois topos. Enquanto o futuro estiver nos 15 minutos, estiver respeitando essa linha de tendência de baixa, o mercado continua em queda. Estocástico aqui sobrevendido em 19%. Ele devagarinho ele vinha fazendo mínimas. Você vê que o corpo do candle diminuiu bastante. Diminuiu bastante em relação aos corpos anteriores. Mas eu vejo que o S&P futuro continua vindo para baixo. Nesse candle que ele está trabalhando agora, ele está na mínima, testando a banda inferior de Bollinger. Não é a mínima do dia, mas é a mínima deste candle em 1098 pontos, 2,5 de queda. Então, por enquanto o mercado perdeu bastante a força, né, seja para qualquer um dos lados. E estamos esperando agora para saber para que lado esse negócio vai. Então, por enquanto, vamos ficar de olho. 15 minutos. Vamos olhar agora os 5 minutos para ver se cabe alguma operação. De qualquer maneira, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Mas ó, por enquanto não tem. Daria uma venda. Perder aqui 51,050. Ele pode formar aqui um fundo duplo e reverter uma alta. Por enquanto, o mercado, né, tá sangrando. OGX 4,40 de queda. Eu vou puxar aqui alguns papeizinhos de mercado à vista para a gente ver que realmente a família X, e essa família X não tem nada a ver com você. X. A família X não tem nada a ver com você, Fox. Tá certo? É X.
É o X da questão, é OGX, MMX, GLLX. A são X, são os herdeiros. Tá certo. Então, tá aqui, ó, GX, né? Perdeu um suporte forte hoje. Já abriu com gap de fuga. Tá vindo embora. Não tá nada bonito. Não tá nada bonito. Apesar de estar sobrevendido também nos 19%. E tá testando banda inferior. Você vê que a banda já abriu, né? Então, à medida que ele for caindo, essa banda vai abrindo. E aí você já viu que no passado ele já fez movimentos, né, bastante agressivos. Ele vinha numa tentativa de uma melhora, mas giro curtíssimo. Então se a gente pegar aqui LLX L3, aqui ladeira abaixo, MMX M3, ladeira abaixo, ou seja, perdeu a MMX, perdeu a retração de 61.8, já está aqui vamos jogar aqui a retração de 76.4. Então objetivo 6,45. Candle fora da banda significa que não é ponto de compra, FH. Significa continuação de tendência aqui, continuação de tendência de queda. A OGX já agora está em 5%, já melhorou. Enfim, o que importa aqui é a gente ficar de olho. Aqui deu uma vendinha. A queda aqui já foi muito grande, né? Eu não sei se o mercado vai cair mais, muito mais hoje. Muito mais do que já caiu. O mercado à vista testando 51 mil pontos. 12,5 de queda. O futuro 2,30 de queda. Findal 2,04 de queda. O S&P 500 2,46 de queda. Se lá fora perder os 1.100 pontos, que já está 1.102, aí sim. Então vamos ver aqui, né? Tem que ver se lá fora, aqui a gente está caindo por conta. Lá fora não fez nova mínima em relação ao fundo anterior e nós aqui já fizemos. Então se lá fora não vai, aqui volta a subir. Lembrando que estamos no gráfico de 5 minutos. Vamos olhar aqui rapidamente Itaúsa. A Itaúsa no diário até que não tá tão ruim não, viu? Tá com um spinning top, já teve bem pior. Hoje, agora a gente está nas mínimas do dia e a Itaúsa já recuperando, né? De qualquer maneira, ponto de compra para o papel só S&P 9,55. Com objetivo a 9,80. R$ 9,55, 9,80.
Outro papel aqui. PDG. PDG fazendo um fundo duplo. Vou tirar isso aqui que não precisa mais botar esse. Agora eu jogo pra cá. Aquele estudo ali era mais para as palestras lá na Expo Money. Então fiz um fundo aqui 8,50, 8,75. Então continua sendo considerado um fundo duplo, desde que ele comece a reverter aqui, né? Então existe uma pequena divergência de fundos, mostrando que o papel tem potencial para reverter numa alta. Compra agressiva amanhã, rompendo a máxima de hoje, com objetivo no 6,50. Compra agressiva. Outro papel aqui, PDG. BRKM5. BRKM5 já testando, né, fazendo um fundo duplo aqui também. Vocês vão ver que hoje vários papéis fazendo fundo duplo. Lá fora querendo melhorar, a gente ainda aqui não acreditando muito numa melhora, né? Mas vai sempre ir lá fora querendo reverter para cima. Fechou na sexta com o spin top. Hoje tem que ver esse fechamento, mas já deixa um candle positivo. Não é nenhuma figura de reversão, mas por enquanto, né, tem que esperar fechar. Eventualmente ele forma aqui ou uma linha de contra-ataque, ou ele forma uma linha penetrante de alta. Enfim, tem que ver por enquanto, tem que ver, enfim, esperar fechar para ver o que ele vai, como é que ele vai fechar, como é que ele vai, qual é a figura que ele vai formar, né? Mas não tá de todo ruim não. Não tá de todo ruim não. TLPP. A reação, obviamente, não é uma reação para positivar o mercado. A reação é uma reação para fechar menos negativo. Agora, TLPP, olha só que maravilha de papel. Não tem crise para esse papel, né? Ponto de compra agora, uma compra conservadora seria para amanhã, rompendo esses 49,60. O que tem? Já fomos topados. Então tá aqui. Telesp tá aí. Interessante essa alta aí. Com aumento de volume, o estocástico ainda está sobrevendido, mas já está comprado. Ou seja, já anota esse número aí para amanhã. Esse papel. É um papelzinho com certeza que é para ficar de olho para amanhã. Ele já veio aqui e testou a retração de 50%, revertendo para cima. Ou seja, por enquanto, papel bem interessante. Eu queria voltar aqui para o mini índice, porque a qualquer momento pode dar uma compra aqui, rompendo a máxima desse candle, que foi aqui nos 175, 180, 200. 51, 180, 51, 200 seria ponto de compra para esse papel.
questão é que lá fora está melhorando, a gente aqui ainda não está melhorando. O mercado está muito feio. Se perder 51 mil pontos à vista, 180, vou botar aqui 180. hoje talvez não, porque já está caindo 2,20, 2,40, mas não. Está convidativo e tudo, mas não. 180 seria uma compra interessante. Com o primeiro objetivo, isso obviamente tratando-se de uma zeração, né? 51.410. Então pode ser que ele venha fechando para cima. Aqui seria o ponto de compra com objetivo. Vindo para baixo, perdendo 51 mil redondo. Seria uma venda, mas uma venda... Ou seja, na atual conjuntura eu estou mais confortável para entrar numa compra do que numa venda. Mas não adianta eu ficar confortável. O gráfico tem que dizer o que a gente vai fazer. Se perder 51 mil pontos é venda. Isso aqui no mini não existe fundo duplo. Isso não é fundo duplo. Nem aqui, nem aqui. Não é fundo duplo. Lá fora tentou reverter, perder um pouquinho da força. No índice grande, 51 mil pontos redondo. Tem aqui 190, 195 contratos comprando. Que é compreensível, né? O número redondo assim é sempre mais forte. Vamos ver se ele vai perder. Está perdendo força. Lembrando que aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, mas acompanhando de 15 do outro lado aqui. Ó, perdeu 50 mil pontos, 51 mil pontos. Alfinetou. É uma venda. Não deixa de ser. 51 mil pontos era o número 960, tá aí. Stop tem que ser muito curto, porque ele pode dar uma violinada, né, e voltar forte para cima. Então 950 agora é meu stop. E vindo para baixo. 940, 925. Vamos ver se ele vem para baixo aqui. Eu fui estopado. Fazendo nova mínima. É a nova venda. Nova mínima seria nos 920. É aquilo que eu falei. Bom, agora o mercado inteiro vindo para baixo. A Ibov fez nova mínima. E aqui também nova venda. A venda foi nos 920. 900 é meu stop. Ele vai, mas não vai com muita força, né? Ele dá umas batidinhas, batidinhas. Vamos ver se ele vem um pouquinho mais para baixo. $865, o melhor comprador no grande. Ele tá querendo cair, mas não tá, né? Você pode estar formando aqui um muro bozo. Fui estopado aí. 20 pontinhos aí já. 20 mais 40, né? 20 mais 40, exato. Não vai muito não, gente. É isso que eu tô dizendo. Ele tá... Os vendidos, né, estão doidos para dar uma coça nos comprados. Mas o papel já... Né, o mercado já caiu 2,70 quase.
Então tá difícil. O estocástico do 60 tá no 0. Deixa eu ver aqui. Não, no meu aqui tá no 17. Depende da calibragem que você tá pondo aí. Aqui eu uso 9,3. Tá nos 18. Aqui 18%, o bacana. Ah, no Ibov pode ser. Aqui. Agora aqui, pela estratégia das bandas de Bollinger, nova venda perdendo essa mínima aqui. Lembrando que estamos no gráfico de 5 minutos, ou seja, 870 é venda. Antes disso, a estratégia não manda vender. Então vamos ver se ele vai, se ele não vai. Perdeu a força da queda, né? Uma compra extremamente agressiva seria rompendo 51 mil redondo. É um número redondo, sendo assim, exerce muito mais uma pressão psicológica do que qualquer outra coisa. Então 51 redondo, rompendo é uma compra com objetivo aqui nos 130. Aí, já subiu 40 pontinhos, 50 pontinhos. 30 meu stop. 30 meu stop. Vamos ver se vai um pouquinho mais, como diz o outro, mais um bocadinho. 50 meu stop. Aqui é aquele efeitozinho catraca, né? Curtinho, para não perder. Como eu falei, uma compra muito agressiva. Opa, 70 é meu stop. 100 é meu stop. Já saiu a 145, né? 100 é meu stop. Ainda não. Tá testando ali, tá saindo, mas ainda não foi. Cem. 110. Vamos ver, ó, bateu na banda, tinha falado de 130, né? Ele foi no 145, chegou no objetivo. Opa, 130 meu stop agora. Fui estopado. Mas acho que ele vai mais, viu? Ô Jean, 130 pontos aí. Aí, Morobuzuzinho. Tá aí, Morobuzuzinho. E aqui agora vai ficar, né? Pode ficar nesse. Batendo, dando cabeçada aqui, né, entre 130 e 180. Né, já tá revertendo bem. Moroboso. Ó, stop pra mim, stop é stop. Tem um ponto de compra agora aqui, mas não tô confortável em entrar. Ou seja, rompendo 180. Tá dando um ponto de compra aqui, mas não tô muito confortável em entrar agora não. $60 minutos. Vamos abrir aqui.
Tem uma flâmula X cola nos 60 minutos. Tem uma flâmulazinha. Uma flâmula. Eu tô vendo aqui a flâmula que você se refere. Vamos. Essa linha de tendência de baixa, né? E mais essa daqui. Só que a questão aqui, a gente ainda não considera isso uma flâmula X, porque esse candle de 60 minutos está trabalhando ainda, tá certo? Então, por enquanto, aqui a gente não... Não, nos 60 minutos tem também uma flâmula. Aqui, você mirou no negócio e acertou no outro. Mas aqui tem uma flâmula que está sendo formada. Enfim, não sei se é essa flâmula que você está vendo. Essa flâmula aqui é uma flâmula de reversão de tendência, ou seja, para cima. Mas a gente só vai saber realmente se formou a flâmula ou não depois que esse candle fechar daqui a 10 minutos. Mas por enquanto é isso aqui que está formando. Uma flâmula de reversão. Você está vendo no diário do índice futuro, é isso? Se você pegar Vale nos 60 minutos, tem uma flâmula formando também. Se você pegar Petrobras nos 60 minutos, tem uma flâmula formando também. E olha aqui o nosso mini índice. Olha lá como devolveu tudo. Entrar aqui nesse negócio você tem que estar muito como é que diz, muito, não é confiante, mas tem que estar com o emocional muito tranquilo para você ver exatamente o que está acontecendo. Ou seja, rompeu aqui uma resistência forte, mas você vê, o mercado vai subindo 20, 30 pontos, eu vou subindo junto, aí chegou no objetivo e pulei fora. Testou aqui, quase fui estopado, quase fui estopado. Aí ele fez, enfim, subiu um pouquinho mais, acabei sendo estopado, enfim. E esquece, pula fora, sem medo de ser feliz. Tem tudo para subir aqui? Tem. Se olhar isoladamente isso aqui, tem tudo para subir. Ele deveria ter subido, mas olha só, testou média. Vocês nunca brinquem com essa média aqui, gente. Média de banda de Bollinger, tá certo? É fogo na roupa. É fogo na roupa. E olha só o histórico aqui do dia. Alfinetou, tentou, alfinetou. Até que prova o contrário, ele alfineta para voltar. Então, tá aí. Com essa brincadeirinha aqui foi mais 140 pontos. Foi 140, né, Jean? 130 pontos. 130 pontos. Gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos está mais interessante de operar do que o gráfico de 15 minutos hoje. Então eu tô, olha, e perdendo aqui os 51 mil pontos, seria uma nova venda. Mas o que tem de diferente aqui? Ele já está aqui. Divergência. Vocês viram a divergência aqui? Divergência de fundos. Estocástico aberto. Olha só, ele sobe 2. Vamos jogar o nosso Fibonacci aqui. Ele sobe 2 e devolveu mais ou menos a metade. Vamos olhar aqui. Está devolvendo, né? Enfim, pode devolver um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha aqui. Devolveu 61,8 os 51 mil pontos que a gente tinha falado, né? Ele está testando o rompimento de 51 mil pontos. Ó, já veio para baixo. Agora 50. Ixi, eu vou pular fora. 60 eu pulo fora. Com 55, eu vou botar a compra no 59 redondo. 50 meu stop. 900 eu pulo fora. 50, 900 eu pulo fora. Então no 50 eu sou estopado. É curtinho mesmo. Curtinho mesmo. Vamos ver se ele vem um pouquinho mais para baixo.
É, não vem não. Não vem não e eu fui estopado. O gráfico no índice grande, ele tem um spread aqui de 50 pontos. Já 50 aí. Apesar de que aqui ele mostra que, né, a agressividade aqui foi grande. Apesar dessa divergência aqui, ó. Ou seja, em bom português aqui ele deve ter feito uma retração, fez mais de 85,4. A retração, e eu falo para vocês, ele pode vir até um pouquinho mais, viu? Ele fez uma retração um pouquinho mais de 85,4. Ó, brincadeira. Agora eu vou esperar um pouquinho. Tá bem esquisitão esse negócio. Depois desse vai e não vai aqui, espera para não tomar um solavanco, né? Um solavanco contra aqui. Ficar fora. Na verdade, 5 para as 5, acho que não tem mais o que fazer não, viu, gente? Eu tô vendo, gente, tô vendo que tá no leilão. Mas o futuro vai até 5h30 da tarde, não se esqueçam disso. Então agora aqui, naturalmente, o futuro dá uma paradinha. Eu deveria, né, perder um pouco a volatilidade. Não sei se vocês já sabem, mas já devem saber. Hoje, pelo menos eu ouvi no rádio de manhã cedo, horário de verão, dia 16 de outubro. Tá sabendo já? 16 de outubro começa o horário de verão. Então, olha só, agora tá chicoteando, né? Agora não faz nada, agora eu não faço mais nada. Aí se perder aqui essa mínima 920, aí eu tenho que me coçar para não fazer nada, que ele tá batendo agora. Me amarra, me amarra, me amarra, me amarra. Senão eu vou vender, não vou aguentar. Não vou fazer isso não, gente, imagina. Ele pode vir para baixo, pode, vem, o S&P Futuro fez nova mínima, o S&P à vista fez nova mínima também, mas eu não vou entrar não. Ixi, lá fora deu uma batida fortíssima agora. E aqui fez nova mínima. Era pra ter vendido, tá vendo? Meu coração dizendo pra não vender, minha mente dizendo vende. Coração dizendo não entra, né? E o racional dizendo vende, vende, vende. Já veio para 850 aqui o grande. Já era mais 100 pontinhos. O S&P continua fazendo mínima, né? Que tá chacoalhando lá fora. O mini fez mínimo agora no 55. Mas aquele negócio, a gente não pode ser guloso. Já quantos pontos hoje? 840 pontos? Gente, 840 pontos para hoje tá bom, né? Tá bom. E Dow Jones fazendo mínima, nem que tá socando, a zeração vai ser para baixo, viu? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Fechar aqui o book do índice para não cair em tentação. Nossa, e lá fora o nego tá socando pimba na gorduchinha. E aqui vem para baixo. Já tá fazendo uma nova mínima o índice.
Pimba na gorduchinha. É, mas tá segurando aí nos 850, viu? É, vem mudança no horário. Nossa, e aqui vem embora, viu? Futuro grande. 830 fazendo o mínimo aqui já. É, segurando aí. O mini segurando os 850. Agora tá vindo pra cima. S&P futuro nova mínima. Mas lá fora melhorando, quer dizer, lá fora, o nosso mercado aqui, o leilão por enquanto tá melhor. A Vale 38,59, né, 38,60 fechou. Fechou antes do leilão. Leilão tá no 38,80. Petro veio mais para baixo. Leilão no 38, 18,38. OGX melhorando um pouquinho. Itaúsa 0 a 0. Banco Itaú melhorando um pouquinho. BVMF nova mínima aqui, o índice. Nova mínima. Mas não tem problema. E já bateu os 800 aqui no grande, viu? 50 e 800 bateu no grande aqui. O pequenininho não. Foi aqui nos 825, mas no grande já bateu os 800 redondo. BVMF vindo para baixo mais. Deixa eu ver. Gerdau, como é que tá? 3,5 de queda. Gerdau fechando estável no preço que... no último preço. Bradesco querendo melhorar um pouquinho. Os Minas mais para baixo. Banco do Brasil estável no último preço. Mercadinho tá para quem gosta de venda, né? E o bom desse mercado do futuro é exatamente esse. Tanto faz para que lado a gente opera. A gente opera, entra numa compra, daqui a pouco entra numa venda, entra numa outra venda, sinaliza que vem para cima, bate tudo para baixo, daqui a pouco volta a subir outra vez, né? E a gente ali só no jogo de cintura. Essa lambada, né? Lambada pra lá, lambada pra cá, e só engordando o cofrinho. Devagarinho melhorando, mas agora eu não entro mais, chega. Deixar os outros ganhar um pouquinho, né? Beleza, passarela.
É isso, estamos aqui acompanhando os momentos finais do nosso leilão de fechamento. Isso é cabra macho. Zeradinho, zeradinho. Amanhã é outro dia. Dia novo, amanhã quem sabe faz um sol. Hoje abriu aqui o dia, né, chovendo. Futuro na mínima do dia. Que bateu o último candle foi na mínima do dia e agora aqui já querendo melhorar um pouquinho. Vale já reverteu, vai fechar mais negativo ainda. Petro mais negativo ainda. OGX de lado, YouTube de lado, Itaúsa de lado, BVMF um pouquinho mais para baixo, Gerdau de lado, Bradesco pouquinho a queda, Uzi Minas de lado, Banco do Brasil queda de 10 centavos. Vamos olhar aqui o índice à vista. Olha aqui o gráfico. Olha a cunha aqui. Confirmando essa cunha de reversão, hein? Revertendo aqui, querendo reverter essa cunha aqui. Tem só que dar uma ajeitada aqui, pegar a mínima aqui. Vamos ver se respeita aqui esse suporte. Vamos ver se fecha. Tá testando aqui para baixo. Se fechar abaixo dessa linha, aí já era, né? Tem só que ajeitar aqui. Ó, tá vindo para baixo, não vai confirmar essa cunha não, ó. Já era. Se vier muito abaixo disso aqui, já era. Desfaz. Significa com isso que vem mais para baixo, ou seja, perdeu os 800. O à vista na mínima do dia. Lembrando que estamos no mês par, mês 10. Temos vencimento de índice e vencimento de opção. Vale fechou na mínima, Petro fechou na mínima, BVMF na mínima, Gerdau na mínima, Bradesco na mínima, Uzi Minas na mínima, OGX vai fechar na mínima também. Mercadinho todinho na mínima. Vamos ver aqui. Mas olha só. Moro Bozo, depois de uma queda, Moro Bozo. Vamos ver aqui Ibov. No diário se fechou com Moro Bozo. Moro Bozo, sobrevendido nos 8. Não sei não, hein? Depois da tempestade vem a bonança. Além de ser um martelo, pela teoria de Dow, é um dia-chave de reversão. Não, Ritinha, não tô, mas eu tenho que alertar, né? Tem que levantar todos os pontos. Eu sou 100%, 1000% a seu favor.
Mas eu tenho que mostrar aqui o que está acontecendo, uai. Já pensou se amanhã reverte, eu falo, tá vendo? Fez o Moro Bozo, aí você fala, pô, por que ninguém avisou? Eu tenho que avisar. Olha aqui, Petrobras, fechou na mínima, Moro Bozo. Sobrevendido. Ou seja, tá pintando aí, Vale não fez Moro Bozo. Mas Petro fez e o Avista fez. A gente pega alguns papéis, todos os X da família X fez Moro Bozo. Então, só acho que tem que... E aqui, vamos pegar o S&P, fez Moro Bozo também. S&P tá na mínima. Aqui, Moro Bozo. Pode ainda reverter, pode ainda amanhã abrir em queda? Pode, ele pode fazer aqui uma estrela da manhã, ele pode fazer um bebê abandonado, pode fechar com um martelo, né, que obrigatoriamente significa fazer uma mínima abaixo dessas mínimas, seja Petro, mercado à vista, o S&P à vista, ele pode e deve fazer algo do gênero. O ideal mesmo que eu estou torcendo que realmente ele abra, né, com gap para baixo, todo mundo ganha dinheiro, depois ele calmamente mostre que vai reverter numa alta, aí todo mundo zera, entra comprado e aí sim, todo mundo ganha na alta depois. Inclusive é o que eu acho que pode acontecer realmente. Abre realizando, reveste ao longo do caminho, deixa uma sombra inferior, monta um martelo, um harami ou algo do gênero, para depois fechar melhor, podendo ou não ser bebê abandonado. Bebê abandonado significa que ele vai deixar um gap no dia, né? E o futuro fazendo mínima atrás de mínima aqui. O futuro não parou de cair não, ó. Fazendo mínima aqui o futuro. Pô, eu não falei pra você já que era pra vender ali nos 50, aqui em cima, nos 50 e 900. Pô, já caiu 300 pontos já. 250 pontos. Brincadeira, já uma mão fraca aí. Dia chave de reversão. O que significa um dia chave de reversão? É um dia chave em que o mercado está numa tendência e reverte essa tendência, sinaliza que vai reverter essa tendência. Muito forte, por exemplo, quando ele deixa um gap. Se ele deixar um gap na entrada e na saída, espetacular. A força da reversão é maior. Então aqui, por exemplo, abriu na máxima do dia, né? Acabou que não fechou com martelo. Isto aqui não é um martelo. No final, no leilão, ele devolveu parte do ganho da recuperação, né? O martelo tem que deixar a sombra inferior pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. E foi isso que aconteceu. Ele está aqui meio a meio. De qualquer maneira, sinaliza uma possível reversão, porque o martelo, porque o candle recuperou bem a mínima, né? E isso mostra que os compradores assumiram o controle do papel aqui ao longo do dia ou no final do dia, enfim. Então mostra a força dos compradores. O ideal seria que ele aqui deixou um gap. Esse gap, se ele abrir, eventualmente nem abre com gap, ele abre em algum lugar por aqui. Gap sempre abre, mas eu digo um gap desse jeito, ou seja, abrir aqui em cima. BB abandonado seria se ele abrir deixando esse gap. Eventualmente você pode ver um dia chave de versão ou um BB abandonado pelo gráfico japonês.
você vê nitidamente esse buraco aqui, esse gap. Tá certo? Mas quando você vê esse gap, quando ele reverte para cima, normalmente ele não fez um candle de baixa, ele fecha já ao contrário, ele fecha com candle de alta e no dia seguinte ele pula, já abre com gap para cima, porque mesmo que ele abra com gap aqui, esse gap vai ser aqui em algum lugar. Ele não vai abrir com gap de 7% de alta. Olha só, a gente está falando aqui de um papel que fechou a 8,49 e a gente está dizendo que ele poderia, enfim, para ele fechar acima de 8,86, 8,84, 8,84, significa que ele vai abrir aqui com gap de mais de 4%. Qual é a probabilidade disso acontecer? Praticamente nenhuma. Ele vai abrir com gap de 1%, 2%, ele vai abrir aqui em algum lugar. Então você tem um gap de exaustão e ele volta a fechar normalmente e vem para cima. Esta é uma possibilidade. Ele pode andar de lado e pode fazer uma ilha de reversão. E aí a ilha obrigatoriamente ele fecha próximo dos 8,75 e abre com gap não necessariamente acima de 8,84, mas ele abre, né, com gap para cima. Então, se a gente estiver falando em 8,74, em 8,75, por exemplo, para 8,84, a gente está falando do gap de 1%, que é normal, que é comum, enfim, que acontece todo dia. Tá certo? Então, ele até pode abrir uma reversão, perde um pouco a força da alta, porque não fechou com uma figura típica de reversão. Ou seja, isto aqui não é um candle de reversão. Ele simplesmente, os compradores assumindo o controle do papel no final, mostra que ele tem potencial para vir para cima. Mas não significa que ele vai reverter fortemente, ou seja, perdeu a possibilidade quando ele fechou sem a formação do martelo. Estocástico negativo, não existe estocástico negativo. Não existe estocástico negativo. Investor, não existe estocástico negativo. Ele vai até zero. Depois disso ele não passa. Não pode estar menos de 15. Não existe isso. O estocástico vai até zero. Se tem valor negativo aí, troca de gráfico, porque não existe. Qual é o papel que você está vendo aí que está negativo? Se for no Shark, eu já vou ligar pro cara, já vou dar uma chamada no cara. $8,78 tá aqui. Qual é a calibragem que você põe aí? 8,78, não tem nada negativo. Ou seja, Ibovespa fechou na mínima, o mercado inteiro, né, papéis importantes, principalmente Petro e Vale, fechou na mínima, BVMF na mínima, Gerdau na mínima, Bradesco na mínima, Usiminas na mínima, vários outros papéis aqui, tipo Bradespar na mínima, CSN na mínima, MMX na mínima, Fibra na mínima,
BTOW na mínima. Celesc na mínima. Copel na mínima. Souza Cruz na mínima. Não sei se eu já falei. Fibra na mínima. Ideias NES na mínima. Doca em Bituba na mínima. Kepler Weber na mínima. Magnesita na mínima. LLX na mínima. Petro ON na mínima. Telemar na mínima, tanto a PN como a ON. A Temar 5 na mínima também. Nossa, o Zin 6, o Zin 3 fechou com mais de 6% de queda. Whirlpool na mínima também, 4% de queda. E a Telebrás ON fechou na máxima do dia, com menos 2,94. Brincadeira. Bom, gente, eu acho que é isso. Depende de como ela fecha, na mínima. Se for um Moro Bozo, por exemplo, a expectativa é que ele venha, pode até fechar na mínima. Ele pode até abrir em queda. Mas a expectativa é que ele forme uma figura de reversão. Seja Moro Bozo, seja num topo, seja num fundo, ele é coadjuvante numa figura de reversão de tendência. Então, no nosso caso aqui de índice Bovespa, ele pode muito bem abrir, pode abrir com gap, inclusive, gap negativo. Pode vir testar aqui os 50.300 pontos. Existe uma chance, inclusive, disso acontecer. Depois ele reverte para formar uma figura de reversão. Aí você tem todas aquelas figuras. Pode ser BP abandonado, pode ser Estrela da Manhã, pode ser o Harami, linha de contra-ataque, pode ser martelo invertido, enfim, tem tantas figuras que podem acontecer. Mas normalmente, né, provavelmente abre naquelas figuras que deixem uma sombra inferior e não ao contrário. Abre, vai lá embaixo e volta, ou seja, deixa uma sombra inferior e não deixa uma sombra superior, como no caso de um martelo invertido, por exemplo. Não vejo martelo invertido para amanhã. Agora, um martelo normal, sim, tem tudo para acontecer. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Hoje, daqui a pouco, né, 5h30 tem o chat do Roxo. E amanhã, 9 horas, estamos de volta. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.